Todo mundo sabe que alguns desenhos animados acabam sendo cancelados por motivos que não fazem muito sentido. Muitas dessas séries tinham tudo pra dar certo, mas foram canceladas antes da hora. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar 14 desenhos animados do Cartoon Network que foram cancelados de forma injusta. Então, bora começar. Roboboy. Lá no começo dos anos 2000, era comum criar desenhos sobre robôs tentando viver como humanos. Às vezes dava certo, como em Uma Robô Adolescente, e às vezes não funcionava, como Jonas o Robô. Infelizmente, Roboboy acabou se parecendo mais com esse segundo caso. A ideia era tipo um Pinóquio moderno, só que em vez de um boneco, era um robô, com bastante ação e emoção. O Cartoon Network apostou muito nesse desenho, inclusive chamando Charlie Bean para cuidar da produção. Ele já tinha trabalhado em As Meninas Superpoderosas e O Laboratório de Dexter, mas o público não curtiu muito. A audiência foi baixa, e o desenho foi cancelado depois de só 2 temporadas. Não foi o sucesso que o canal esperava. Jonas o Robô. Lembra que falei que Jonas o Robô foi um fracasso? Pois é, só porque um tema está na moda, não quer dizer que ele vai fazer sucesso. O Jonas o Robô começou como um curta que participou de um concurso do Cartoon Network no ano 2000. Vários pilotos foram exibidos, e o público votava no favorito. Quem venceu foi Diabólico e Sinistro, que depois virou parte do universo de Billy Mandy, e Evil com Carne. Mesmo assim, o canal viu potencial em Jonas o Robô, e resolveu transformá-lo em série. Ela estreou 2 anos depois, mas aí veio o problema. O canal não deu tanta atenção e nem fez muita divulgação. A produção também não teve o mesmo apoio. Resultado, a série foi cancelada com apenas 26 episódios, depois de pouco mais de um ano no ar. Esquadrão do Tempo. Muita gente nem lembra desse desenho, e isso é uma pena, porque ele era muito bom. Esquadrão do Tempo contava a história de 3 personagens, Brito, Larry e Otto, que viajavam no tempo para manter a história no lugar certo e proteger o futuro. Apesar de não fazer tanto sucesso entre as crianças, o desenho conquistou os mais velhos, porque falava de temas históricos e tinha uma história mais séria. Estreou em 2001, mas foi cancelado no meio da segunda temporada em 2003. Na época, o Cartoon Network estava passando por mudanças internas, e isso gerou vários conflitos criativos com a equipe. Por causa disso, a série acabou com apenas 26 episódios. Chowder. O cancelamento de Chowder foi daqueles que dói. O criador do desenho já tinha trabalhado em Bob Esponja e Billy Mandy. Enquanto ainda escrevia para Bob Esponja, ele começou a criar Chowder. A ideia original era parecida com histórias tipo O Aprendiz Feiticeiro, mas depois a série passou a focar mais no aprendizado do personagem principal. O Cartoon Network gostou da ideia e aprovou a produção. Chowder estreou em 2007 e foi muito bem recebido. O público e a crítica adoravam o humor diferente e criativo, mas em 2009 o canal decidiu cancelar a série. Eles achavam que Chowder não combinava mais com o novo público, que agora era mais velho. Era aquela época em que o canal começou a investir em programas live action, como Destrói, Constrói, Destrói, uma fase que muitos consideram um dos maiores erros do Cartoon Network. Apesar disso, o criador do desenho disse que ficou até aliviado, porque estava muito cansado e pôde focar em novos projetos, como Harvey Beaks, Os Jovens Titãs. Esse com certeza foi um dos maiores sucessos do Cartoon Network. Os Jovens Titãs trouxe os heróis dos quadrinhos para uma nova geração, com um estilo que misturava anime com desenho ocidental. A galera adorou. A série ia terminar na 4ª temporada, mas fez tanto sucesso que ganhou uma 5ª. E aí começaram os problemas. Na 5ª temporada, a audiência caiu bastante. Isso atrapalhou também a venda de brinquedos e produtos do desenho. Além disso, rolava conflitos nos bastidores. Tudo isso fez o Cartoon Network decidir não continuar com uma 6ª temporada, mesmo com tantos fãs querendo mais. As Trapalhadas de Flapjack. Flapjack é aquele tipo de desenho que a gente queria ter visto por muito mais tempo. O universo da série era super criativo, e tinha muito espaço para mais aventuras do Flapjack e do Capitão Falange. O criador da série já tinha trabalhado em As Meninas Superpoderosas, Billy Mandy e O Acampamento de Laszlo, mas queria contar uma história mais pessoal, inspirada nas aventuras que ele imaginava quando era criança. A série estreou em 2008 e foi muito elogiada, principalmente pelo seu humor mais ousado e estilo diferente, mas o visual sombrio e meio esquisito acabou assustando alguns pais, que achavam que o desenho era estranho demais para as crianças. Muita gente acha que esse foi o motivo do cancelamento, mas na verdade o problema foi outro. O custo de produção era alto, e o Cartoon Network achou que não valia a pena continuar. Por isso, o Flapjack foi encerrado em 2010, com um final meio triste, mas tem um lado bom. Quando a série acabou, vários roteiristas e artistas que trabalharam nela criaram seus próprios projetos, e disso nasceram sucessos como Hora de Aventura, Apenas um Show e Gravity Falls. Ou seja, Flapjack ajudou a dar início a uma nova era de desenhos animados incríveis, Mega XLR. Esse desenho foi lançado em 2004, com uma proposta bem diferente: misturar robôs gigantes no estilo anime com o
jeitão de humor dos desenhos americanos. A história era sobre dois caras preguiçosos que encontram um robô gigante no ferro velho. Eles se juntam a Kiva, a piloto original do robô, e enfrentam uma raça alienígena que quer destruir a Terra. O desenho agradou bastante quem curte anime e zoeira, mas durou pouco. Em janeiro de 2005, o Cartoon Network cancelou a série com apenas 26 episódios. Muita gente achou que o motivo foi a falta de vendas de brinquedos e produtos, mas o co-criador disse em uma entrevista que o verdadeiro motivo foi a troca de chefes dentro do canal, algo bem comum na TV. O gênero robôs gigantes já não era tão popular entre as crianças, então o canal resolveu não continuar. Com o tempo, Mega XLR virou um desenho cult. Tem milhares de fãs pedindo até hoje que a série volte. Os criadores até tentaram comprar os direitos e fazer um reboot, mas a resposta que sempre recebem é nem pensar. O espetacular Homem-Aranha. Se você assistiu a essa série, com certeza lembra de duas coisas. Ela era uma das melhores versões animadas do Homem-Aranha e tinha uma abertura marcante demais. O espetacular Homem-Aranha estreou em 2008 no canal CW e depois passou aqui na América Latina pelo Cartoon Network. A série foi super elogiada pelo público e pela crítica, por causa da forma como contava a história e desenvolvia os personagens. Para muita gente, essa foi a versão animada que mais respeitou o verdadeiro espírito do personagem. Só que em 2009, a Disney comprou os direitos de exibir o Homem-Aranha na TV. A segunda temporada até chegou a ser exibida no Disney XD, mas a Disney acabou cancelando a série ainda naquele ano. O motivo? Queriam abrir um espaço para uma nova animação, Ultimate Spider-Man. O plano inicial era que o espetacular Homem-Aranha tivesse 65 episódios, mas só foram produzidos 26. Os criadores disseram que ainda tinham muita coisa para mostrar, como os vilões Carnificina, Escorpião e até a Hydra. Hoje, como os direitos estão com a Disney, é quase impossível que a série volte algum dia, mesmo com tantos fãs pedindo. Coragem, o Cão Covarde. Esse aqui é um clássico. Muita gente cresceu assistindo Coragem, o Cão Covarde, ou pelo menos já viu o Cachorrinho Rosa por aí. O personagem surgiu primeiro no curta lançado em 1996, que foi até indicado ao Oscar de melhor curta animado. A série estreou em 1999 e foi um sucesso no Cartoon Network. Apesar de muitos pais acharem que os episódios eram assustadores demais para as crianças, o desenho seguiu firme até chegar a um ponto polêmico, o episódio A Máscara. Esse episódio causou muita controvérsia e recebeu várias reclamações, por tocar em temas considerados pesados demais. Nos Estados Unidos ele foi censurado, mas aqui na América Latina ele continuou passando normalmente. Porém, ao contrário do que muita gente pensa, esse não foi o motivo do cancelamento. O próprio criador da série contou que Coragem foi cancelado porque as lojas não queriam vender produtos do desenho. Eles achavam que um cachorro rosa não ia agradar os meninos. Sim, parece absurdo, mas nos Estados Unidos daquela época isso ainda era um problema. Resultado, Coragem foi cancelado em 2002, mesmo sendo um dos maiores sucessos do canal. Ok, Kyle, vamos ser heróis. Em 2013 foi lançado um piloto chamado Lakewood Plaza Turbo, como parte de um projeto do Cartoon Network. Anos depois, ele virou o desenho Ok, Kyle, vamos ser heróis, que estreou em 2017. O início foi promissor, o público curtiu e o desenho até criou uma base fiel de fãs. Não foi um fenômeno como Hora de Aventura ou Steven Universo, mas fez seu nome. O problema começou depois do especial Dimensão Embaralhada. O Cartoon Network simplesmente parou de divulgar a série. Ela ficou jogada nos horários de fim de semana, com cada vez menos espaço na grade. Enquanto isso, os Jovens Titãs em Ação tomava quase toda a programação, como se já não passasse o suficiente, né? Sem apoio do canal, a audiência de Ok, Kyle caiu. O criador já tinha tudo planejado, mas como a série não foi renovada, ele teve que correr para criar um final apressado e encerrar a história. Clarence o Otimista. Clarence o Otimista foi uma das grandes apostas do Cartoon Network, lançado junto com outros desenhos de peso, como o Steven Universo e Irmão do Jor-El. Quando estreou foi um sucesso enorme, chegou a ter mais de 23 milhões de telespectadores. A crítica elogiou bastante e muita gente achava que o Clarence era um dos melhores desenhos da época, por mostrar a infância de um jeito simples e divertido. Mas com o tempo, a audiência foi caindo, e o canal decidiu que não valia mais a pena continuar investindo. Era mais barato usar esse dinheiro em novos projetos. Uma pena, porque Clarence ainda tinha muita coisa boa para mostrar, e uma equipe muito criativa por trás de vários episódios marcantes. Mad é um daqueles desenhos que a gente só percebe o quanto era bom depois que acaba. Ele foi inspirado numa revista de humor famosa nos Estados Unidos, e era cheio de sketches engraçadas, zoando filmes, artistas e outras séries. Parecia um frango robô para todas as idades. Só que aqui na América Latina o desenho não teve o mesmo impacto. Muita piada se perdia na tradução e as crianças não entendiam as referências, já que quase tudo era sobre a cultura americana. Isso fez o humor parecer meio confuso. Na versão original, inclusive, até celebridades como Stan Lee faziam
tinham participações especiais. Com o tempo, a audiência foi caindo, e como o programa também não agradava todo mundo, a Warner preferiu não continuar. A série foi cancelada na 4ª temporada. Hoje em dia, muita gente sente falta, porque ao reassistir mais velho, percebe que o programa era genial e muito à frente do seu tempo. Thundercats 2011. Antes da versão polêmica de 2020, existiu um reboot de Thundercats em 2011, que muita gente considera até melhor que a série clássica. A ideia era modernizar os personagens, com uma história mais séria, um estilo de animação misturando ocidente e anime, e um visual muito mais bonito. O desenho estreou com um episódio especial de 1 hora, e agradou tanto os fãs antigos quanto os novos. A audiência era boa, e os produtores já estavam até planejando a 2ª temporada. Só que aí o Cartoon Network resolveu investir mais na linha de brinquedos do Lego, que dava mais lucro e era mais fácil de vender. Assim, mesmo com potencial, o reboot de Thundercats foi cancelado após só uma temporada com 26 episódios. Um final injusto para um desenho que podia ter sido ainda mais grandioso. Titãs e Biônico. Esse é um cancelamento que até hoje os fãs não superaram. Titãs e Biônico foi criado pelo mesmo cara que fez Samurai Jack, o Laboratório de Dexter e Star Wars Guerras Clônicas, ou seja, o nome de peso na animação. Lançado em 2010, a série tinha uma pegada parecida com anime, cheia de ação, ficção científica e drama. Era super bem feita, com uma história envolvente e visual incrível, mas mesmo com tantos elogios, o Cartoon Network cancelou de repente. O motivo? A série não vendia brinquedos. Pois é, mesmo sendo super bem produzida e com uma história única, a falta de produtos licenciados fez o canal desistir da produção. Foi uma decisão puramente comercial, que deixou todo mundo frustrado. Titãs e Biônico era muito mais que um desenho, era uma verdadeira obra de arte, que acabou sendo deixada de lado por causa de dinheiro.